Novidades. Eu quero trazer alguns artigos do Foucault que eu vou comentar. Vou fazer vários vídeos sobre vários artigos que eu considero importantes, porque a gente às vezes fica muito preso às obras de Foucault e, na verdade, onde Foucault diz mais do que ele pensa, embora ele tenha as obras, nas obras dele ele faz pesquisas bastante rigorosas sobre certos temas e não se posiciona muito sobre as ideias, etc. Isso leva uma série de mal-entendidos e por que, né, já que eu leio, já que eu passo pelos artigos, por que não pegar e fazer a experiência didática, inclusive, de comentar um pouco sobre alguns trechos, comentar algumas questões, pensar no cotidiano, muitas vezes, através de artigos. Foucault tem 10 ditos escritos, eu tenho os 10, eu não li todos os artigos, tem uns artigos que não me interessam tanto, em algum momento vai acabar que eu vou ter lido todos, tudo, mas assim, vários, já li muito, mais de 50% do que tem aí, e me trouxe muitas coisas. Agora eu estou estudando, inclusive, outras coisas, estou estudando Marx, um pouquinho de Bourdieu, etc. História também, estou estudando muita história, porque eu tenho certas lacunas históricas que precisam ser preenchidas, mas sempre interessante estar dialogando com Foucault. Eu não vou prometer nenhuma periodicidade, queria dizer que eu vou postar um por semana, talvez eu vá, talvez algumas semanas eu vou falhar, enfim, também tem que ver, né, qual que vai ser o interesse das pessoas. Às vezes não tem tanto interesse, a gente acaba seguindo outros rumos, tá? Então, o artigo escolhido, eu vou criar a playlist, já tem alguns artigos comentados que eu vou colocar na playlist também, mas o artigo escolhido é um artigo de 1971, que está no Ditos Escritos 4, o Ditos Escritos 4 que é intitulado Estratégia, Poder, Saber, e o nome do artigo é Inquirição sobre as prisões. Quebremos a barreira do silêncio. Nesse artigo ele está sendo entrevistado por alguém chamado C. Angeli, tá? E o artigo, na verdade, ele é uma entrevista com o Michel Foucault e com P. Vidal-Naquet. Então a gente meio que se perde quem é que está dizendo, porque o artigo não coloca quem é que está dizendo o quê, mas eles estão sendo entrevistados sobre o GIP, que é o Grupo de Informação sobre as Prisões. Foucault faz parte, então, em algum momento da vida, ele é um dos fundadores. É um grupo que visa coletar informação sobre as prisões e trazer essa informação a público para, enfim, produzir conhecimento sobre as prisões. Então, antes de tudo, para quem está chegando agora, eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia. Eu queria convidar vocês a se inscreverem no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho e quem puder contribuir com o Apoia-se. Quem não pode contribuir com o Apoia-se, eu peço então para ajudar no engajamento do canal, divulgando o canal, para que o canal possa crescer e a gente atingir um público maior. Aproveito, inclusive, para agradecer quem já está contribuindo o Apoia-se. Então, no começo do artigo, o Foucault comenta aí algumas coisas sobre o grupo, etc. E em algum momento, tá logo na segunda página, faz-se uma pergunta. No final da inquirição, o que o senhor pretende fazer? Publicar um livro de depoimentos? Então, no final, né, depois que eles fizeram essa pesquisa, esse estudo, o que ele pretende fazer? Ele vai dizer, talvez, mas a questão não é essa. Não temos a pretensão de fazer com que os detentos e suas famílias tomem consciência das condições que lhes são dadas. Essa consciência há muito tempo que eles a possuem, mas eles não têm os meios de se expressar. O conhecimento, as reações, as indignações, as reflexões sobre a situação penitenciária, tudo isso existe no nível dos indivíduos, mas ainda não aparece. Doravante, é preciso que a informação circule de boca e orelha, de grupo em grupo. O método pode surpreender, mas ainda é o melhor. É preciso que a informação faça ricochete. É preciso transformar a experiência individual em saber coletivo, quer dizer, em saber político. Aqui eu acho crucial essa citação, porque o Foucault ele não está só, né? Ele não está querendo se fazer porta-voz de alguém. Ele não está querendo falar para as pessoas que estão envolvidas num sistema carcerário, num sistema penitenciário, né? Muitas vezes como mulher, ou filho, ou amigo dos presos, né? Ele está querendo falar que, olha, tem tanta coisa acontecendo e essas pessoas já têm um saber. Eu quero extrair um saber delas, eu quero divulgar, eu quero que essa informação circule. Né? Essas pessoas, muitas vezes, elas não sofrem tanto por não possuir o saber sobre o que está acontecendo. A maior parte delas já sabe que trata-se de um sistema opressor, que se trata-se de um sistema injusto, mas elas não têm voz. Então, criar um grupo de estudo sobre as prisões e divulgar isso e fazer com que esses saberes, em algum momento, quando ele está, acho que em Vigiar e Punir, ele fala da insurreição dos saberes sujeitados, tá? Que é pegar os saberes que já existem, mas que não atingem nenhum grau hierárquico maior, tá? Então, o saber das classes dominadas, né? Vamos pegar o próprio Marx, né? Que os valores da
sociedade são os valores da classe dominante. Então os valores, os saberes também, né? Os saberes que são considerados legítimos são os saberes da classe dominante. Então o próprio Foucault aí na postura de um intelectual público, de um intelectual renomado, com outros intelectuais também que não atingiram, né, o globalismo de Foucault, mas que eram importantes no contexto, né? A gente não era só Foucault que era um intelectual importante naquele contexto, cada contexto, para cada um grande filósofo que a gente vai vir a conhecer globalmente, eles têm vários pensadores importantes produzindo várias coisas interessantes e que têm também o seu saber legitimado nas estruturas de poder, e o objetivo é trazer esse poder, é expandir esse poder, expandir esse saber que as pessoas muitas vezes que estão sendo oprimidas pelo sistema já possuem, mas não possuem a voz, tá? Então olha só, é preciso transformar a experiência individual em saber coletivo, tá? Para quem acha que Foucault é liberal ou individualista ou burguês ou alguma coisa, ele está querendo pegar essa experiência individual, esse individualismo, e transformar em saber coletivo, saber político, para que a gente possa, inclusive, se revoltar, para que a gente possa superar essas estruturas de poder que são opressoras. E daí ele comenta que ele foi num sábado, as pessoas foram frias com ele, todo mundo desconfiado, depois ele foi um outro sábado lá fazer entrevista, as pessoas também foram frias, também foram desconfiadas. Num terceiro sábado, né, numa terceira vez, ele recebe a resposta. Tudo isso é conversa fiada. Há muito tempo que isso deveria ter sido feito. E daí a mulher que diz isso, ela conta tudo, ela explode de raiva. Depois ele vai num quarto sábado e as pessoas já estão tendo burburinho, já está todo mundo comentando, já está todo mundo expondo mais esse saber, expondo isso que já estava na cara delas. A coisa começa a se mobilizar um pouco, ao ponto de que nesse dia onde as pessoas estão falando tanto, as portas, né, para visita dos presidiários se abrem 45 minutos antes. Quer dizer, parem vocês de produzirem saber, parem vocês de se revoltarem, de entenderem a justiça desse sistema, né? Vem logo aí, vamos visitar os presidiários, mas não problematizem. Daí vem outra pergunta, né, que eu acho importante: com as ações engajadas por vocês, o isolamento deles vai certamente diminuir? O que eles vão responder? É o que queremos. A instituição prisão é de longe um iceberg. A parte aparente é a justificativa. É preciso prisões porque há criminosos. Essa é a justificativa da prisão. Quem quiser entender isso melhor, vai lá no meu curso Vigiar e Punir, que tem várias aulas sobre o tema. A parte escondida é o mais importante, o mais temível. A prisão é um instrumento de repressão social. Aqui ele está reforçando muito do que ele já diz em Vigiar e Punir, que ele deixa explícito os mecanismos, mas prisão é um instrumento de repressão social e a gente precisa, no mínimo, diluir. Tá? Vamos continuar. Os grandes delinquentes, os grandes criminosos não representam 5% do conjunto dos prisioneiros. O resto é a delinquência média e pequena, essencialmente pessoas de classes pobres. Eis dois números que dão muito o que pensar. 40% dos prisioneiros são acusados cujo caso ainda não foi julgado. Aproximadamente 16% são imigrados. Então é algo que Foucault está até falando da França, mas é algo que, de maneira mais violenta ainda, né, nos Estados Unidos ou no Brasil, tem vários conteúdo produzido no canal, a ideia, né, de que a gente cria todo um medo, né, do assassino, do estuprador e blá blá blá. Isso representa uma parte muito pequena, tá? A gente cria na própria sociedade inúmeros outros mecanismos para prender as pessoas pobres, para prender os imigrantes, para criar um mecanismo de repressão social. E o estudo das prisões, que então Foucault começa, que tem vários estudos hoje em dia, ele deixa sempre assim, não existe gente que vai discordar, né? Gente honesta intelectualmente, que vai discordar o quão problemática a prisão e o como ela é um mecanismo de repressão e o como ela é um mecanismo da classe dominante para reprimir a classe dominada, né? A própria ideia de 40% das pessoas aguardando julgamento, não tem os dados do Brasil, mas é absurdo aqui no Brasil a quantidade de gente aguardando em julgamento, a quantidade de gente... Isso não acontece com as pessoas ricas. As pessoas ricas, por sua vez, vão ter vários benefícios, muitas vezes cela especial, um habeas corpus muito rápido, enfim, é um tratamento completamente desigual. Mais uma passagem. O mais importante, talvez, é a ausência de todo o direito real. A justiça envia um homem à prisão, e esse homem não pode defender seus direitos perante ela. Ele está totalmente desarmado. A extensão da detenção preventiva e as condições de vida, tudo depende da justiça. Ora, quando ele escreve ao procurador para queixar-se, sua carta pode ser interceptada ou parcialmente reescrita pelo escrevente. Às vezes, inclusive, ele será mandado para a solitária a fim de que cesse de se queixar.
então comum, né, os direitos dos seres humanos, especialmente dos seres humanos pobres, serem violados completamente, e todo esse mecanismo de poder extremamente violento, né, para quem não sabe, a solitária é a pessoa ficar literalmente isolada, muitas vezes sem ver a luz do dia, durante dias, às vezes semanas, às vezes meses, é uma coisa extremamente desumana, que muitas vezes acontece só para que ele não se queixe, né? Quem é você para contestar o sistema, né? Você que está dentro, você que é a escória da humanidade, você que muito provavelmente, né, tá nesses 95% aí de criminalidade média, que muitas vezes é uma criminalidade produzida pelo próprio sistema, né? É o próprio sistema que faz, que joga essas pessoas na criminalidade e que se justifica por aqueles 5%, né? Então por que não é só 5% preso? Bom, porque o objetivo da prisão não é prender as pessoas que são perigosas. O objetivo da prisão é ser um mecanismo de repressão social e que, inclusive, as pessoas não tenham as ferramentas para se queixar. Ele também faz uma série de comentários sobre repressão sexual, sobre a questão financeira, falta de dinheiro, como são colocados em situações ruins, né? A pessoa que é presa, etc. Inclusive uma passagem, né, muito interessante. Os 5/10 do salário são retidos para a despesa de alojamento, 2/10 para as despesas de justiça, 1/10 para o pecúlio entregue na saída. O prisioneiro só recebe migalhas, 2/10 de seu salário. Aqui ele está falando então no contexto de uma prisão até, né, mais humanizada, aí, onde o prisioneiro pode trabalhar, etc. E que, na verdade, é exploração econômica, é literalmente exploração econômica do preso, então uma exploração ideológica, uma exploração de mecanismos de repressão, né? A própria sociedade cria prisão para reprimir, para fazer a manutenção do poder de uma classe dominante, né? E sobre as custas do trabalho da classe dominada, das custas da própria vítima que está ali. Mais um momento. Ninguém mais, ou quase, fala da manifestação dos argelinos de 17 de outubro de 1961. Nesse dia e nos que se seguiram, policiais mataram nas ruas e jogaram no Sena, a fim de afogá-los, aproximadamente 200 argelinos. Em contrapartida, se continua falando dos 9 mortos de Charronne, onde, em 8 de fevereiro de 1962, concluiu-se uma manifestação contra a OAS. Aqui, né, argelino, pessoas da Argélia, pessoas da África, Foucault que não tem, é muito criticado por não ter um estudo, né, sobre a decolonização, sobre a África, embora as obras dele sejam usadas por decolonizadores, né, muitas vezes apresentam essa ausência de obra como se Foucault fosse alguém conivente, alguma coisa, e não, né, em entrevistas, na vida pública, ele está sempre condenando essas opressões, ele está sempre vendo, né, então a própria questão, né, 200 mortos que não são nem vistos direito, né, enquanto se faz todo um alarde para outro tipo de mortos, né? A gente vê na Ucrânia hoje, né? Existem vários locais do mundo aí que está tendo, né, guerra civil no Iêmen, enfim, vários locais onde atrocidades e muitos mortos estão ocorrendo e a gente só preocupado, né, com os loiros de olhos azuis da Ucrânia, a mídia só preocupada com isso, não que não seja algo problemático, mas aqui em 1971 Foucault já está mostrando como a gente invisibiliza alguns grupos africanos, pessoas marginalizadas, argelinos no caso. A França tem toda a questão da colonização da Argélia, que é uma questão bastante delicada. A França é um país colonialista, né? E Foucault está aqui criticando, mostrando como imigrantes também estão entre essas classes que são vistas como marginalizadas, como perigosas, como passíveis de serem mortas, inclusive, sem que grandes acontecimentos, né, sem que grandes consequências sejam legadas a quem praticou essas mortes, tá? E vamos encerrar aqui, né, então, com uma citação. Em nossa opinião, isso significa que é sempre um grupo humano cujos limites variam à mercê dos outros. No século XIX se chamava esse grupo de classes perigosas. Hoje ainda é a mesma coisa. Existe a população das favelas, a dos subúrbios superpopulados, os imigrados e todos os marginais, jovens e adultos. Nada surpreende se os encontrarmos, sobretudo eles, diante dos tribunais da justiça ou atrás das grades. Então, prisão, grades, todo esse sistema punitivo é sobre pessoas periféricas, pessoas das favelas, imigrantes, pessoas de países colonizados que são indesejadas, tá? Existe todo um sistema carcerário para lidar com essas pessoas. O objetivo não é os criminosos, grandes criminosos, periculosos, que representam uma pequena parcela da população na prisão. Inclusive, muita gente perigosa e terrível, justamente por adquirir poder, não vai parar na prisão, tá? As pessoas que mais causam mal no mundo, muito possivelmente estão nas grandes empresas, nas grandes corporações, nos governos, etc. Elas não estão nas prisões,
detenções, as prisões, não é sobre um sistema que visa proteger a população, mas um sistema que visa reprimir a população. De preferência, a população periférica, preferencialmente negra aqui no Brasil, nos Estados Unidos, imigrante, preferencialmente imigrante em outros lugares, enfim. Existem várias maneiras de construir simbolicamente aqueles que a sociedade considera inferiores. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até mais.